people from Instagram. We are live on Instagram. And waiting for you. Hello, hello, hello. Come join us live on Instagram. Hello, Sandra. Hello, Instagram. Estava aqui a falar inglês, mas agora ninguém me estava a ouvir. Olá a todas, vamos juntar aqui com a Sandra Félix, já cá está, para termos uma conversa, as duas. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Mafalda Borralho, Marta Kier, e aqui é a Sandra Félix, coach. E vamos estar aqui à conversa à segunda-feira, nas nossas conversas à segunda com a Mafas. Temos Olá, aqui Mafaldinha. as mulheres empreendedoras a ver-nos. Olá, mulheres empreendedoras. Olá, Sandra, bem-vinda. Olá a todas. Aqui às conversas. Olá, Mafalda. Obrigada pelo convite, por estar aqui à conversa contigo. É com muito prazer que estou aqui. E boa noite a todas as empreendedoras que se juntarem a nós. Entretanto, vão se juntar mais, com certeza, que isto é mesmo assim, vão se juntando e depois nós vamos dizendo ao longo do tempo quem somos também para quem se junta. Tanto para quem se está a juntar aqui é a Mafalda e a Sandra. Vamos aqui à conversa, tenho feito um programa chamado Conversas à Segunda. E começo por perguntar à Sandra, queremos saber quem é a Sandra Félix. Então, quem é a Sandra Félix? Eu sou a minha formação base, eu fiz a minha primeira licenciatura em Relações Públicas e Publicidade, depois fiz uma pós-graduação em Marketing e Comunicação e fui durante muitos anos diretora comercial numa empresa de distribuição alimentar e a certa altura fui... senti necessidade de como é que eu podia motivar e incentivar mais as equipas com as quais eu trabalhava e foi isso que me fez ir pesquisar à procura de estratégias para lidar com estes meus desafios. E é aí que eu encontro o coaching. Isto em 2012 e foi daquelas coisas que no primeiro dia de formação eu senti que é isto que eu quero fazer. Eu quero ajudar pessoas a alcançar metas, a realizar objetivos, a concretizar sonhos. E é isso que eu faço. Especializei-me depois em coaching de liderança e alta performance faço com que, ou ajudo as pessoas a melhorarem competências de liderança, a alcançar metas, alinhando os seus objetivos pessoais com os profissionais. E é isto que eu faço. Mas para quê? Para nós leigos que não sabemos o que é o coach, ouvimos falar coach e ouvimos falar que para ser coach tem que se ter uma formação e que não é nada barata. E que demora não é muito nada tempo. barata. Sim, demora algum tempo. É assim, eu sempre foi uma coisa que sempre me apaixonou foi o funcionamento do nosso cérebro e o desenvolvimento pessoal. Foram áreas que sempre eu gostei. E foi isso também que... E quem gosta destas áreas, isto torna-se um bocadinho viciante. Portanto, eu fiz a minha primeira certificação em 2012 e depois fiz o Master Coach, o Master Executive Business Coaching, coaching de alta performance e por aí fora. E muitos não vale a pena estar aqui a dizer. O que é um processo de coaching? O que é o coach? O coach é o técnico, não é? Aquele que dá o método, porque o coaching não deixa de ser um método, e consiste num processo que leva a pessoa a alcançar os seus objetivos, os seus resultados e aquilo que pretende alcançar. A metodologia base são as perguntas poderosas, aliás, o coach só faz perguntas, não é? E exercícios práticos e ferramentas, e dá ferramentas ao seu coachee, que é o cliente, a pessoa que recebe o coaching.
com vista a que a pessoa descubra as suas próprias respostas dentro de si. Que muitas vezes nós temos sempre as respostas dentro de nós. Às vezes estão um bocadinho bloqueadas e o que o coaching faz é desbloquear esse caminho para que a pessoa descubra então essas suas respostas. Ok, É um principalmente bocadinho um facilitador, digamos assim. Ok. Eu quando comecei a perceber a existência do coach foi mais a nível empresarial. As equipas precisam de ser motivadas para trabalhar. Não devia, as pessoas quando têm um emprego não deviam dizer, pronto, isto é o meu emprego, vou trabalhar. Precisamos de ser motivados? Qual é a Se, tua... não percebi, A pergunta desculpa. é, nós estamos numa empresa, nós precisamos ser motivados a trabalhar ou é o líder que não sabe pôr uma equipa a trabalhar? É assim, costuma-se dizer que a equipa é o reflexo do seu líder, não é? Embora, ao contrário do que as pessoas possam pensar, a motivação não vem de fora, não é? A motivação tem que vir de dentro. E, aliás, se nós partimos a palavra motivação, é um motivo para a ação. Eu tenho que ter um motivo e tenho que ter conhecimento desse motivo, o que é que me vai fazer agir. Por exemplo, ainda há pouco tempo eu estive numa formação em que eu perguntava qual eram os objetivos das pessoas, quais eram as suas metas. E houve das pessoas que estava lá na formação que disse, o meu objetivo é conseguir ganhar 5 mil euros por mês. E depois, claro, o grupo começou, porque só precisa de dinheiro, e 5 mil euros, e não sei o quê, e o dinheiro, e o dinheiro. O dinheiro é muito importante, já agora, muito importante, é uma energia, portanto, e potencia, é um potenciador. Se calhar para aquela pessoa não é os 5 mil euros que lhe vai dar gozo ganhar, mas é o que aqueles 5 mil euros lhe vão proporcionar, lhe vão trazer, não é? Pode ser comprar aquele carro que ele ambiciona, pode ser dar a entrada para aquela casa, fazer aquela viagem, proporcionar momentos à sua família de viagens, de passeios, etc. Portanto, isso é o que está ali a motivá-lo. Portanto, a motivação e o coaching faz isto, portanto, ajuda a pessoa a encontrar as suas próprias motivações. E a motivação tem que vir de dentro, sim. E é preciso saber estratégias para isso. E a nível pessoal, estamos numa fase de muitos empreendedores, as pessoas também procuram esta ajuda? Sim, de coach? Principalmente, sim. Principalmente as pessoas, e nós na realidade que nós estamos atualmente, não é? Que há aqui esta questão emocional, que tudo à nossa volta, e ligamos os órgãos de comunicação social e ouvimos já falar em crise, e isto está mal, e há mortes, e há pessoas internadas, etc. Portanto, isto condiciona-nos de alguma maneira, não é? A tendência é que as nossas emoções fiquem um bocadinho mais debilitadas. E o que é que nós podemos fazer para as fortalecer e para ter aqui um sistema de blindagem, digamos assim, a estas forças negativas que vêm de fora, ou estes estímulos negativos que vêm de fora. Como é que nós fazemos isto? Com estratégias, por exemplo, olha, uma das dicas que eu posso dar é não precisam de estar o dia inteiro a ver as notícias e quantos infectados já temos ou quantas mortes existem. Mantenham-se atualizados, sim, mas eu, por exemplo, vejo uma vez por dia as notícias e ponto. E vejam coisas que os motivam. Leiam um bom livro, um livro de motivação, de inspirador. Vejam vídeos de pessoas inspiradoras, pessoas que tenham sucesso ou que já alcançaram aquilo que querem alcançar. Portanto, alguma coisa inspiradora que blinde, de alguma forma, estes estímulos negativos que vêm do exterior. Para além de outras técnicas, o respirar é muito importante, o respirar fundo,
porque oxigena o cérebro. Nós, quando estamos muito ansiosos e com medo, a nossa respiração vem daqui, não é? Portanto, o respirar profundamente e fazer isto várias vezes ao longo do dia ajuda imenso a gerir aqui a parte emocional. A meditação, o exercício físico, ouvir música, aquelas músicas que nos inspirem, que nos acalmem, por exemplo. Isto são tudo estratégias muito simples que nos ajudam a blindar estes estímulos negativos que possam vir do exterior. Deixa-me só aqui falar com a Jenny. Jenny, eu vi que tu puseste que a imagem bloqueou, mas estás a interagir, é porque ela já está normal do teu lado. Obrigada aí pelo teu feedback. Então, estamos a falar com a Sandra Félix, que é coach, eu sou de marketing digital. Pergunta, e eu digo, confesso que sou leiga, nunca fiz nenhum curso de coach, nada disso. Então, pergunta a diferença entre um curso motivacional e procurar um coach. E depois, a segunda fase, que é, porque tu dizes que és coach de alta performance, parece assim uma coisa ainda mais elevada. Ok, então vamos à primeira pergunta, que é a diferença entre fazer um curso de motivação e fazer um processo de coaching, é isso? Exatamente. Ok. Então eu vou falar da minha experiência. Entre o curso motivacional são dadas ali, por exemplo, algumas técnicas, como eu acabei de dizer aqui, algumas técnicas simples que as pessoas podem implementar para se automotivarem. Pronto. E vais a um curso, fazes aquele curso e sais de lá super motivada e super... E aquilo é como o banho, não é? Dura um certo tempo, não é? Se tu não continuares a fazer aqueles ensinamentos ou aquelas aprendizagens, a tendência é que volte tudo ao que estava antes. Portanto, se não tiveres uma disciplina forte e não, eu agora vou implementar tudo isto que aprendi e, mais uma vez, tudo se consegue com a prática, não é? Com a continuação, com a consistência. Se isso não acontecer, pronto, foi um shot de motivação e tive ali umas horas, um dia, 2 dias motivada e pronto, acabou. O processo de coaching, tal como a palavra diz, é um processo, portanto é uma coisa continuada. Nos meus processos de coaching, por exemplo, são compostos por 12 sessões semanais e todas as semanas há uma sessão em que nós trabalhamos todas estas técnicas, há sempre trabalhos de casa, portanto o TPC, que é as tarefas para crescer, eu até apelido de tarefa para crescer, em que as pessoas se comprometem comigo e com elas próprias em que vão mesmo fazer aquelas ações. O coaching é muito sobre a ação, portanto eu tenho que agir para produzir determinado resultado. Portanto, só agindo é que nós chegamos às nossas metas. E portanto, é isto. Todas as semanas há ações que são aquelas submetinhas que nós traçamos em direção àquela meta maior. Colocando todas estas ações em prática para que se consiga o resultado. Portanto, é uma coisa muito mais focada, muito mais direcionada para aquela pessoa, para o tipo de necessidades que a pessoa tem, para o tipo de desafios que ela tem, para o tipo de ambições que ela tem. Portanto, é uma coisa feita à medida daquela pessoa. É estas as diferenças. Creio que respondi. Sim, vamos pegar aqui na que a Silvia diz que estou no TPC Tarefas para Crescer. Então, tu dás TPC? Então? Sempre. Não há uma única sessão, e os meus clientes sabem isso, que a sessão acabe sem um TPC. E o desafio é, o TPC é quase sempre definido pela pessoa, pelo cliente. Eu lanço o desafio, ou então o que é que pode fazer para aproximar-se um bocadinho mais da meta. Eu acho que posso fazer isto. Só quando a pessoa está assim um bocadinho mais perdida é que eu lanço, às vezes também faço isso, lanço desafio. Então, olha, que tal fazermos isto esta semana? E pronto, e a pessoa compromete-se, que faz. Quando faz o compromisso, passa por enviar-me sempre um SMS ou um WhatsApp a dizer tarefa feita, ou com fotografia, ou o que for, para é a forma de nós selarmos, digamos assim, o compromisso. Porque o coaching é muito sobre compromisso. Só quando nós nos comprometemos e aqui o compromisso é muito com o resultado que a pessoa quer alcançar.
E, portanto, se está comprometida com aquele resultado, eu vou fazer estas ações porque elas me vão permitir chegar àquele resultado. Estava Isto aqui a também faz Teresa. parte. Aliás, Fala. diz, Estava aqui a não, ia Teresa a só dizer que dizer vês que continuar. Não, estamos aqui com um delay, podes. vou só concluir. Aliás, o compromisso é mesmo muito importante. Quando as pessoas não estão comprometidas, eu sinceramente prefiro até que nem comece o processo, porque sem compromisso os resultados tardam a chegar. Então, acabaste de responder aqui ao comentário da Teresa que diz: fiz coach, mas não resultou. Ou não teve empenho, ou apanhou um mau coach. Sim, aliás, em todas as áreas há bons e maus profissionais, não é? Mas um dos ingredientes que eu considero imprescindíveis e não abdico mesmo é fortemente comprometido com o objetivo. E isto bate um bocadinho na segunda pergunta que tu fazias, Mafalda, qual é a diferença entre um coaching normal e um coaching de alta performance? É um bocadinho isto. Ou seja, e é fácil de entender quando nós olhamos para um atleta de alta competição, e por exemplo o Cristiano Ronaldo, que é um alta performer, não é? Ele, todos os dias ele trabalha, todos os dias ele se supera para alcançar aquele objetivo, neste caso manter aquele objetivo que ele tem, que toda a gente sabe, é ser o melhor jogador do mundo, não é? E portanto, e todos os dias ele trabalha para isso, e todos os dias ele se supera. Alta performance é isto, é sair da média. Não basta eu ser um líder normal. Um líder de alta performance é ele ser acima da média. É todos os dias ele trabalhar para a excelência. Nós sabemos que a excelência é uma coisa que não vai acontecer 100% a pessoa ser excelente, mas todos os dias ela tem esse compromisso de trabalhar para a excelência, de ser todos os dias um bocadinho melhor e cada vez mais ser o melhor líder, o melhor profissional em qualquer área, e não tem que ser líder, em qualquer área. Se a pessoa for um funcionário de limpeza, por exemplo, ser o melhor funcionário de limpeza, ser o melhor naquilo que ele faz e superar-se. Todos os dias eu vou fazer um bocadinho melhor do que eu fiz ontem. E isto tem reflexo a nível pessoal também. Todos os dias eu trabalho para ser a minha melhor versão. Isto é alta performance e tem impacto em todas as áreas. Para quem aderiu agora, estamos a falar aqui com a Sandra Félix sobre coaching, que é a Sandra Félix é coach, aqui nas Mulheres à Obra, e estamos aqui no Instagram das Mulheres à Obra. Nós somos patrocinadoras, para quem não sabe. Falaste aqui numa coisa muito boa, a ser a nossa melhor versão. Nós temos necessidade de ser a nossa melhor versão e temos que trabalhar isso todos os dias para atingirmos. Precisamos ser motivados para... Olha, mais uma vez vem aqui um bocadinho a causa, não é? Aquilo que, qual é o motivo pelo qual eu vou agir, não é? E ter o Tony Robbins, por exemplo, fala no Big Why. Nós temos o grande porquê da nossa vida. Porquê que eu tenho que ser a minha melhor versão e porquê que eu tenho que ser o melhor profissional. E nós descobrimos esse grande porquê dentro de nós. E a nossa melhor versão? Quando nós trabalhamos para a nossa melhor versão, pode ser, olha, porque eu quero ser um exemplo para os meus filhos, porque eu quero ser o melhor ser humano, porque eu quero deixar a minha marca no mundo, porque eu quero deixar um legado, porque eu quero ajudar mais pessoas. Qualquer coisa. O porquê eu acredito, a minha convicção é que nós estamos neste mundo para evoluir, não é? E, portanto, viemos desde o primeiro dia que nós nascemos até ao último dia que cá estamos, acho que é a nossa missão fazermos tudo para sermos felizes e para evoluirmos como ser humano. E ao evoluirmos como ser humano, vai ter repercussão em todas as outras áreas. Como filha, como mãe, como marido, como esposa, como profissional. É caráter. No fundo é isto. Aliás, eu para mim, um bom líder tem muito a ver com o bom caráter. Aliás, para mim está muito relacionado. Mas isto é a minha definição que eu entendo para... Nunca tinha
faz sentido, um bom líder com um bom caráter. Nunca tinha associado, está aqui a Jenny a dizer, obrigada Jenny a dizer que concorda, um bom líder, um Obrigada, bom Jane. caráter. Um líder tem que ser Porque, um exemplo, não é? Para a sua equipa, e em todos os sentidos. E tem uma grande responsabilidade. E por acaso eu vejo, eu trabalho muito com líderes e noto que às vezes os líderes têm um bocadinho aquela noção de que eu é que mando e eu estou aqui no topo e portanto as pessoas têm que fazer o que eu digo. Para mim isto é chefe, não é ser líder. O líder é, sobretudo, tem que ser um servidor. Ele está ali para servir a sua equipa, para servir a organização que depositou confiança nele para liderar aquela equipa. Portanto, o líder tem uma forte responsabilidade e é, sobretudo, um servidor. E tem que ter isto em mente. Eu estou aqui para servir. E passa por passar esta ideia à sua equipa e tem que ser um exemplo, não é? Um líder influencia, sobretudo. Portanto, ele quase não tem que falar porque as pessoas se sentem influenciadas a agir. Quase que ele não tem que mandar. E isto é ser um líder, não é? ok. Vamos aqui umas dicasitas. Nós queremos dicas aqui, não é, Jenny? Para eu me tornar uma melhor pessoa, não um líder, porque nem todos querem ser líderes, mas todos queremos usar o coach para nos tornar melhores seres e melhores profissionais. Que dicas é que tu recomendas? Olha, antes, e respondendo aí um bocadinho ao que tu disseste, nem todos queremos ser líderes. Nós podemos não querer ser líderes de outras pessoas, mas há uma coisa que nós temos que ser, líderes de nós próprios. E viver é liderar. Viver já é liderar. Agora, há que saber fazer isto da melhor maneira possível. Ok? Portanto, se não, podemos não querer e nem toda a gente gosta e quer ser, liderar equipas ou liderar uma organização, mas uma coisa nós lideramos, a nossa vida. E isso é inquestionável, não é? E saber fazer isso da melhor maneira, eu acho que é essa a nossa missão. É sobretudo isto. E dicas para fazer isto. Isto tem um bocadinho a ver com o que faz sentido para cada um de nós. Se calhar eu liderar a minha vida da melhor maneira possível é fazer aquilo que me faça feliz. Não é? Olha, se eu for trabalhar como voluntária numa instituição, isso faz-me feliz, isto é liderar a minha vida, eu fazer os possíveis para que aquilo aconteça, o que eu quero fazer, conjugar aqui uma série de ações para que faça aquilo que me faça feliz. E às vezes o fazer feliz e a essência humana passa um bocadinho por isto. Quando nós fazemos bem a alguém ou quando nós ajudamos alguém, nós sentimos bem. E às vezes as pessoas esquecem-se disto. E façam esta experiência. A partir de amanhã, façam alguma coisa por alguém. Ajudem alguém ou façam uma coisa simples, super simples a alguém. Isso vai provocar-nos um bem-estar a vocês próprios que é indiscutível. São libertadas aquelas dopaminas e aquelas oxitocinas que são as drogas saudáveis do cérebro e que nos põem tão bem. Portanto, se vocês se sentirem tristes e saírem à rua e forem fazer algo bom para alguém, vocês vão se sentir muito melhor. Portanto, olha, esta é uma dica. Está aqui a oriçaria clássica a dizer tão verdade e aqui a Teresa também. Olha, então estou a mudar a minha percepção de coach. Então, o coach é ouvir-nos e fazer o bem. Quer dizer, não é bem, mas primeiro ouvir o nosso instinto e depois tentar trazer na nossa melhor versão. É sobretudo fazer. O coaching passa por teres um grande autoconhecimento, não é? Aliás, as minhas primeiras sessões são muito sobre autoconhecimento. A pessoa tem que conhecer muito bem as suas fraquezas, os seus pontos fortes, as suas emoções, conhecê-las muito bem para poder, lá está, liderá-las e geri-las, não é? Da melhor maneira.
e para depois então partimos para a ação rumo a metas que podem passar por áreas profissionais ou por áreas amorosas ou por outra coisa qualquer. Mas primeiro que tudo é o autoconhecimento. Isso é fundamental para tudo. É um bocadinho, eu às vezes gosto de fazer esta metáfora, é como se nós fôssemos lavrar o terreno, não é? Vamos tirar ali algumas ervas daninhas para depois colocar as sementinhas e para a coisa florir. Isto é coaching, não é? Isto é um processo de coaching. E há Está uma aqui a coisa Renata. que... Sim. Era dizer adeus à Renata. Houve uma coisa, Olá, Sandra. Renata. As pessoas não se conhecem? Eu acho que as pessoas olham demasiado para fora. E, aliás, eu acho que o Covid vem um bocadinho alertar para isso, para as pessoas olharem um bocadinho mais para dentro, olharem para si. E se calhar o confinamento e as pessoas terem que ficar em casa foi um bocadinho isso, o obrigar a recolher, a olhar para dentro, porque nós estamos demasiado preocupados em olhar para fora. E a nossa essência humana passa por aqui, por olhar para dentro. E depois de olhar para dentro, então sim, darmos ao outro, olhar para o outro, mas primeiro tem que ser, tudo começa de dentro para fora, sempre de dentro para fora. E portanto, primeiro sim, conhecermos a nós para podermos ajudar depois os outros. Achas o ser humano um ser egoísta? As pessoas são, por natureza, egocêntricas. Eu acho que há um bocadinho de egocentrismo. E o egoísmo depende um bocadinho da concepção. Por exemplo, aquilo que... E vou-te dar um exemplo. Todos nós, e tu com certeza também foste educada dessa maneira, que temos que pensar primeiro nos outros, não é? E olhar primeiro para os outros e depois é que pensas em ti. Isto, ao contrário do que nos foi incutido na nossa educação, é uma das mentiras que nos pregaram. Ou seja, é um sinal de altruísmo primeiro tu olhares para ti e depois sim olhares para os outros. E nos aviões há uma metáfora espetacular sobre isto, que quando a tripulação vem lá dizer que se algo acontecer, como é que nós com a máscara devemos agir, não é? Primeiro colocar na criança que viaja connosco e depois não é assim, não é? Primeiro temos que colocar em nós e depois na criança. E na vida é assim mesmo. Eu só posso ajudar o outro se eu estiver bem. Portanto, eu primeiro tenho que me colocar bem, primeiro tenho que ter um forte autoconhecimento meu para depois ajudar o outro. E acho que, de alguma forma, a essência humana, respondendo à tua questão, é um bocadinho egoísta. Até naquele exemplo que há bocadinho dei, ajudar o outro, não é? Eu sair à rua para ajudar o outro, se calhar isto é um ato um bocadinho egoísta. Eu vou ajudar o outro porque isso me vai sentir bem, vai me fazer sentir bem, não é? Pode ser um ato egoísta também, não é? Sim, mas acho que sim, de uma forma genérica, acho que o ser humano é um bocadinho egoísta, sim. Para quem entrou agora, estou aqui à conversa com a Sandra Félix, que é coach e coach de alta performance. Portanto, se vocês forem o Ronaldo da vida, é a Sandra que tem que contatar. Sandra, ultimamente temos visto aí um bocadinho coach das emoções, coach disto, coach daquilo. É tudo coach? De vez em quando, agora de repente apareceu várias, não sei se é de chamar disciplinas ou formações de coach. Sim, eu tenho uma opinião muito pessoal, é a minha opinião acerca disso. É assim, eu acho que hoje se exagerou um bocadinho nas especificações do coaching. É coaching para atar os sapatos, coaching para vestir, coaching para... Acho que é um bocadinho exagerado, não é? Acho que sim, que deve haver especificações, mas acho que se exagerou um bocadinho nas especificações. Coaching, no fundo, é um processo de autodesenvolvimento.
não é? De conhecimento, de pôr a pessoa a agir, que muitos de nós têm uma certa tendência a não agir, ou porque acham que não está suficientemente bom ainda, o procrastinar, o não entrar em ação, por medo dos outros, o que é que os outros vão pensar, porque a minha família não vai estar de acordo, porque os meus amigos não vão estar de acordo. Por mil e uma razões as pessoas não entram em ação, não é? E o coaching é um bocadinho isto, é colocar em ação, é agir para conseguir. Porque pensar, ter um pensamento positivo é ótimo, é fantástico, ajuda, mas não chega. Portanto, é necessário associar esse pensamento positivo à ação, que eu acho que é aquela ação que vai produzir o resultado que eu quero alcançar. E o coaching é muito isto, é muito sobre agir. E agora puseste aqui um ingrediente que não falaste antes, que é o outro. Portanto, temos que trabalhar o nosso eu, trabalharmos a nossa melhor Versão. versão, obrigada, e agora temos que lidar com o outro. Isto de viver é complicado, não é? Olha, eu costumo dizer uma coisa, tu disseste isso, viver é complicado, e eu costumo dizer que ser feliz dá trabalho, não é? E isto tudo para quê? Porque é que nós fazemos isto tudo? Para ser felizes. No fundo é o que nós todos queremos, ser feliz, não é? Agora, ser feliz dá muito trabalho. Não basta, é muito mais fácil eu sentar-me no sofá à espera que a vida passe e olhar e isso não dá trabalho nenhum. Agora, se eu quero ser feliz, eu vou ter trabalho. O coaching e há outras terapias também se ajudam-nos aí, ajudam-nos a facilitar esse trabalho rumo àquilo que nós queremos para a nossa vida. Não sei se respondi à tua questão. Não... Sim, sim. Alguém quer fazer alguma questão? Jenny, estás aí tão participativa, Teresa. Alguém quer pôr aqui uma questão à Sandra sobre coach? Vamos esperar um bocadito, porque aqui... Sim, há sempre um delayzinho. Pensei que a net tivesse melhor, agora que as aulas acabassem, e mesmo assim ainda há um delay. Entretanto, pode ser que ponham aqui alguma questão. Está a gostar muito e o meu marido também. Olha que bom, Jenny. Obrigada, Jenny. Um beijinho. Beijinho para si e outros para o marido. Obrigada. Agora vamos evoluir mais um bocadinho. Antigamente, eu quando comecei a tomar a noção do coaching, eu andava numa associação que era de recursos humanos e o coaching estava diretamente direcionado com os recursos humanos e era mais, parecia que eu estava mais numa sessão de coach do que de gestores de recursos humanos. Quando o coach começou era só direcionado para empresas, correto? Sim, aliás, o coaching começa no desporto. Aliás, ainda hoje há muitas ferramentas que nós vamos buscar ao desporto, porque o coaching trabalha muito também a disciplina, não é? E os atletas, nós vemos isso nos atletas, a disciplina é uma coisa muito fortemente trabalhada, não é? Embora na minha opinião, o coaching começa muito lá atrás. Para mim, o primeiro grande coach começou na Grécia Antiga com o filósofo Sócrates, com o célebre método dele da maiêutica, não é? Que era com perguntas, e aliás o coaching é isto, com perguntas poderosas, com técnica, que façam a pessoa ir descobrir as suas respostas. Portanto, para mim o coaching começa aí. Ok. Está aqui a Sandra, desculpa, Sandra, estou. A Diana a perguntar de onde é que és? De onde é que eu sou? Sim. Eu nasci em Lisboa. Campo Grande, mais propriamente. E está aqui também a perguntar como fazer um manager sem people skills, ver o nosso potencial. Como fazer um manager sem people skills, ver o nosso potencial. Eu não sei se estou a perceber bem a pergunta. Como fazer um manager... eu gostava que, não, agora desapareceu, que especificasse um bocadinho mais o que é que quer saber em termos de manager, administrador de empresa, líder. Não percebi bem a pergunta. Ok.
Pode ser que Mas se reflita. puder especificar, para eu poder responder com mais clareza. Outra pergunta, a diferença entre coach e o PNL. Ok. PNL, Programação Neurolinguística. O coaching utiliza muito as ferramentas da programação neurolinguística. Até nos próprios exercícios e ferramentas que nós damos, utilizamos como base a programação neurolinguística, não é? Nós estamos a trabalhar com emoções, estamos a trabalhar com o funcionamento do cérebro e a programação neurolinguística ajuda e muito no trabalho do coach. Portanto, eu utilizo a PNL como uma ferramenta para o processo de coaching. Ok, vou pedir aqui à Miss Deb se puder repetir a pergunta ou reformular, que era bom. A Ourivesaria Clássica diz que já ouviu falar do coach no mestrado de marketing há 11 anos. Mas aqui a Sandra Félix estava a falar do templo do Sócrates. O coach nasce aí e estava-nos agora aqui a contar a história da evolução do coach. Uhum. O manager sendo o chefe direto. Não vi a pergunta aqui para nós. Ok. Olha, eu não sei se eu consegui. Portanto, se é necessário o manager descobrir as competências da própria pessoa. Penso que é isto que. Era. Não é? É assim. A responsabilidade de um líder deve ser essa, sim. Aliás, um bom líder deve conhecer muito bem. Eu já vou responder a esta questão da Teresa Borralho, que é muito pertinente. Ok, Teresa. Um bom líder deve conhecer muito bem a sua equipa e conseguir tirar o melhor de cada um dos membros da sua equipa. Ou seja, as pessoas são todas diferentes. Não há pessoas iguais. Não há duas pessoas iguais, nem mesmo os gêmeos são iguais. Não é? O ADN é diferente. Por isso, um bom líder deve conhecer bem os membros que compõem a sua equipa para tirar o melhor de cada um deles. Vou dar um exemplo. Se há um membro que é muito bom na parte de lidar com pessoas, é um excelente relações públicas, e há outro que é muito mais analista e gosta de fazer análise. Se calhar, por esse analista no contacto com o cliente, não vai ter resultados tão bons resultados se tiver aquele elemento que é um bom relações públicas e gosta de lidar com pessoas. Portanto, a capacidade, o líder deve ter esta capacidade de conhecer muito bem as skills de cada um dos seus membros para os pôr no local certo. E no local certo é tirar o melhor de cada um deles. E aí vai ter dupla vantagem. Primeiro, vai ter uma produtividade muito maior e a pessoa vai se sentir mais feliz naquela função. Se com relações públicas, se gosta de pessoas, ele vai se sentir muito feliz a lidar com pessoas. Aquela pessoa que é mais analista, se calhar vai se sentir muito feliz a analisar mapas de vendas ou Excel ou whatever, não é? Portanto, e um bom líder tem que ter esta capacidade de saber colocar as pessoas certas nos locais certos, trazendo o melhor de cada um deles. E está aqui, se o chefe... não consegui apanhar a pergunta. Se não tiver people skills, é fazer um programa de coach aqui com a... Se calhar, pois, há cursos que se podem fazer, formações que se podem fazer, ou então até pode, se a pessoa não tiver para aí virada, por exemplo, pode pedir um assessment. Eu faço isso. Já fui a empresas fazer um diagnóstico, um assessment, por exemplo, um DISC, para avaliar a capacidade e a personalidade de cada um dos profissionais e dizer, olha, tem aqui uma pessoa que é mais analista, tem aqui esta pessoa que o perfil é mais comercial. Pode pedir um outsourcing e se ele próprio não quiser fazer o curso ou não tiver as devidas skills para o fazer, pede a um outsourcing para fazer uma coisa destas e é perfeitamente normal. E aí pode pôr as pessoas no locais certos e toda a gente é muito mais feliz. Agora, queria responder àquela questão da PNL, que já não me lembro quem é que há muitos PNLs a influenciar pessoas. É verdade. O PNL, como tudo na vida, pode ser utilizado para o bem e para o mal.
ok? E vou-vos dar um exemplo que boa, Teresa, disse que é uma excelente formação. Boa. A PNL, e eu vou-vos dar um exemplo. Eu quando fiz a minha certificação em Programação Neurolinguística, eu não tive uma boa reação logo nos primeiros dias. Aliás, eu acho que demorei para aí 3 meses a integrar toda aquela informação. Não tive uma reação muito boa. Porquê? A PNL vai mexer aqui com muitas crenças nossas, vai mexer com princípios nossos e pôr em causa aqui muita coisa. Pronto, e eu acho que isso mexeu aqui comigo e depois é que a coisa integra. E eu lembro que um dos exercícios que nos foi pedido para fazer lá na programação neurolinguística era vendermos um produto. Nós estávamos numa reunião de vendas com um cliente e tínhamos que vender um produto que o cliente nem queria muito comprar, mas nós, utilizando a PNL, iríamos fazer com que o cliente comprasse aquele produto, mesmo que ele não quisesse comprar. E eu lembro que a reação que eu tive foi: mas isto é manipulação, isto para mim é manipular, eu estou a levar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer fazer. E lembro que o formador me deu uma resposta brilhante, que disse: olha, Sandra, é a mesma coisa que tu teres uma faca. Ela serve para descascar fruta ou para matar alguém. A forma como tu vais utilizá-la é contigo. Portanto, é isto mesmo. A programação neurolinguística pode ser utilizada para o bem como para o mal. Como várias coisas, aliás, na vida, não é? A Jenny está a dizer que Obrigada, estou Jenny. muito obrigada. E eu acho Obrigada, que sucesso conseguiste também. responder à Miss Debs e sobre a questão dela e sobre contratar então em outsourcing. Diz ao teu chefe para contratar a Sandra Pera e pôr ordem na casa. As questões levantaram coisas importantes, portanto, o chefe ou o suposto líder não tem competências e vai lá alguém dizer, então ele não devia estar no lugar, não é? Se não tem competências para. É assim, há muitos dos líderes que chegaram a lugares de chefia foi porque eram pessoas muito boas naquela área. Por exemplo, eram pessoas, vamos imaginar, pessoas com fortes características técnicas, não é? Era muito bom técnico numa determinada área, porque ele era muito bom a fazer aquilo, depois foi promovido a líder. Mas o facto da pessoa ser muito boa tecnicamente não faz dele um bom líder, porque um bom líder ele tem que saber, sobretudo, gerir pessoas e lidar com pessoas. E às vezes é um engano, ele não precisa ser um bom técnico, ele precisa sim de ser um bom técnico com pessoas. É isto que faz, e nas empresas isso nem sempre acontece. As pessoas são promovidas a chefes de equipa ou porque foram bons técnicos, foram muito bons naquela área que eles dominavam e portanto chegaram a chefes de equipa e às vezes não têm muito jeito para, nem gostam, não é, de lidar com pessoas ou gerir pessoas. Quer dizer, em vez de colocarem num lugar de destaque para dar formação Por exemplo, ou ajudar no melhoramento dos serviços, põem como líder e é uma função que não é própria para eles e se calhar às vezes nem gostam desta evolução. exatamente, e às vezes nem gostam, é isso mesmo, às vezes nem gostam. Eles são muito bons técnicos, mas não lidar com pessoas não é bem a praia deles. E está tudo bem, as pessoas não têm que ser boas em tudo, não é? Sim, é verdade. Têm que É verdade. estar nos lugares certos para fazer o melhor possível, estarem motivados, serem produtivos e a organização só ganha com isso, não é? Ora, para quem tem vindo aqui a entrar, estamos a falar com a Sandra Félix aqui nas conversas às segundas da Mafas e com a Sandra. Se eu quiser fazer um curso contigo, espera aí, está aqui um. Com a pandemia temos assistido a masterclass de tudo e usou o storytelling para vender as formações. Ia caindo numa. Lá está, é utilizar as coisas para o bem e para o mal. E a storytelling já agora é uma excelente técnica de Sim, venda. é verdade. Se eu quiser fazer uma formação tua, como é que eu faço? Ou se tens alguma coisa aí, ou se estão sempre a acontecer, como é que é? Olha, os processos de coaching estão sempre a acontecer, assim como as mentorias. Eu faço processos de coaching e tenho uma mentoria de produtividade, em que desenvolvi um método para as pessoas conseguirem gerir as suas tarefas dentro do tempo e serem mais produtivas.
e este método permite ganhos de horas, até 4 horas em agenda, e é um método fantástico que eu desenvolvi a partir de várias formações que fiz internacionais, porque o tempo era uma coisa que me angustiava bastante, não é? Eu chegar ao final do dia, ter andado a apagar fogos e com aquela sensação de que andei a correr, estou super cansada e afinal o que é que eu fiz, não é? Não produzi nada. E portanto foi o que me fez ir fazer ou procurar ferramentas para me ajudarem na gestão das tarefas e do tempo. Eu não gosto muito de falar de gestão de tempo, porque o tempo não se gera, o que se gera são as tarefas dentro do tempo disponível que nós temos. Também vou fazer, a partir de dia 21... Mentorias são consultorias. Sim, mentorias são, o coaching é um bocadinho a pessoa encontrar as suas próprias respostas. Mentoria, digamos, eu dou a fórmula prontinha à pessoa a fazer isto para conseguir aquilo. Ok? Pronto, isto é a diferença entre a mentoria e o coaching. Não sei se fui suficientemente clara, mas mentoria eu digo à pessoa o que é que tem que fazer. O coaching é a própria pessoa que vai encontrar as suas respostas. Tenho também a começar no dia 21 deste mês um curso que se chama GPS para empreender, GPS para empreender, em que vão ser dadas as direções para as pessoas redirecionarem os seus negócios, reajustarem os seus negócios, readaptarem à nova realidade, que é diferente, que é completamente diferente, e, portanto, estabelecerem novos objetivos. Obrigada, Diana. Obrigada, querida. Redirecionar os seus objetivos, readaptarem-se a esta nova realidade. E portanto, isto vai começar dia 21, são 2 vezes por semana durante 6 semanas. Portanto, vamos estar juntos. Eu vou fazer o acompanhamento durante 6 semanas, 2 dias por semana em mentoria. No fundo, é uma mentoria, não é? E vamos tratar de plano de negócio, fazer o plano de negócio. Vamos fazer vai haver um módulo de comunicação, como é que nós podemos comunicar melhor com os nossos clientes, com os outros e connosco próprios. Mindset, vamos trabalhar o mindset de empreendedor vencedor, que há aqui um trabalho grande a fazer. Aliás, o mindset é um módulo mais longo, porque é o que eu considero mais importante. Um módulo de produtividade, como não podia deixar de ser, não é? Gerir as tarefas. Vamos ter, eu vou olhar aqui para a minha cábula, porque... Faz bem. E temos também... redefinição de metas, já falei, mindset empreendedor, criação, recriação de negócio, comunicação, produtividade, e vamos ter uma intervenção muito especial da nossa querida Mafalda Borralhos, que nos vai falar sobre estratégia de marketing. Portanto, é um curso super completo, que eu achei que fazia sentido nesta altura para empreendedores, para quem tem já um negócio, ou para quem está a pensar em criar um. Acho que é um curso muito completo. Vai ter o meu acompanhamento durante 6 semanas. Vamos estar num grupo no Facebook, num WhatsApp, para irmos tirando dúvidas, e durante o mês seguinte a ter terminado este curso, ainda vão ter o meu acompanhamento. Portanto, as inscrições estão abertas, podem me enviar um e-mail a pedir mais informações, coach@coachingsandrafelix.com. Terei todo o gosto em informar sobre este curso, porque acho que vale muito a pena. Nesta altura, acho que todas estamos a precisar. Tu apresentaste aí os temas e pareceu muito bom. Estou com vontade. Tirando a minha parte, que sou eu a dar. Sim, e a estratégia de marketing é uma coisa extremamente importante em todos os negócios, não é? Que às vezes as pessoas não lhe dão muita importância, mas é de extrema importância saber fazer uma estratégia, não é? De marketing para nos ajudar na direção do negócio. Então diz outra vez o teu mail, para quem não ouviu bem. coach@coachingsandrafelix.com. Eu não sei se consigo escrever aqui, deixa-me lá tentar.
Consegues? Coach. Ui, coach. Arroba. Então, temos aqui a Orivesaria Clássica, que é patrocinadora como nós. Desculpa, Orivesaria. Estou-te a chamar a Orivesaria, estou a tentar lembrar o É nome a na minha Luísa cabeça. Madeira. Ah! A Pois Luísa. claro, estava Joana, e disse, Joana não é. Desculpa, Olá, Luísa. Luísa, estás aí, querida? Isto Beijinho. não dá para tudo. E está aqui a acompanhar-nos há muito tempo aqui e vai fazer Pronto, já o pus aí o curso meu aqui mail. da Sandra. Ok, perfeito. Está aqui sim para quem quiser e fica aqui eternamente gravado para quem vir cá ver o nosso live. Fica gravado no IGTV das Mulheres à Obra. E depois mais tarde está no YouTube também. Sandra, estamos a terminar. E eu faço sempre a pergunta da praxe, que é, quem te quiser encontrar nas redes sociais, encontra-te aonde? Olha, pode-me encontrar Isso agora é uma pergunta muito difícil para mim, porque eu nunca sei de cor. É uma vergonha, eu sei. Ah, mas se colocarem Sandra Félix, Coaching de Alta Performance, o Facebook vai lá dar. Aqui no Instagram, creio que é Sandra Félix Coaching. E também tenho um site que ele está a ser trabalhado, portanto é o site que é ele vai para o ar, penso que para o mês que vem já vai estar online o novo, mas é o E agora começamos com SUS, agora www. no fim. Houve aqui um bocadinho de Coaching cortes, diz outra vez o teu site, que houve aqui um bocadinho de corte. www.coachingsandrafelix.com. Pronto, Eu estou a escrever, vai ficar aí, Felix. fica aqui registado para a prosperidade. Com. Pronto. Pronto, publicar. O tempo está a acabar e eu não gosto que o Instagram me descorte aqui a meio da conversa. Ok. Olha, o Instagram é Sandra Felix Coaching, está a aparecer agora ali que eu estou a ver. Pronto. Gostei muito da nossa conversa, foi muito esclarecedora. Fiquei aqui com umas ideias melhores do que é o coach e o que é o coach de alta performance, que é o que a Sandra faz. Compreende, e de facto é verdade, os grandes atletas, eles tornam-se grandes atletas e percebe-se perfeitamente que há alguém por trás ali a orientá-los. Aliás, no Cristiano Ronaldo isso é notório, não é? Se nós olharmos Sim. um bocadinho para trás e vimos a grande evolução dele, que é brutal. É mérito dele, sem dúvida, empenho, porque lá está, há um compromisso, há um forte empenho e claro que ele tem pessoas a ajudá-lo nesse percurso, claro. E termos aqui alguém como a Sandra a ajudar, imagina se nós aqui nas Mulheres à Obra já, e não falo só das patrocinadoras, falo de todas as que pertencem a esta comunidade de 100 e tal mil Mulheres à Obra, já temos aqui o espírito empreendedor, imaginemos aqui o concurso da Sandra, como é que não vamos ficar? Empreendedoras de alta performance. Olha, é um bom nome para o próximo curso. É verdade, fica já Agora aqui o é desafio. GPS para empreendedores e se calhar depois o próximo será empreendedoras de alta performance. Fica o desafio lançado. Ok, sim senhora. Olha, Mafalda, obrigada por Eu é que agradeço. me teres convidado. Muito Agradeço obrigada. a todas que estiveram aqui a ouvir-nos muito atentas. Aqui já sei que vais fazer muito bem, mas já disse que vai fazer aqui A Bíblia Marcelo, é Ideas. Marcelo, beijinho Marcelo. Ai, é Marcelo, Obrigada. já disse que ia fazer. Obrigada por Marcelo, estás aí, querida. Beijinho. um beijinho grande. Obrigada, Sandra, mais uma vez. Obrigado quem esteve desse lado a ouvir a nossa conversa à segunda. Foi a Sandra Félix, foi a Mafas Borralho. Foi um prazer estar com vocês e vemo-nos no online. Beijinho grande a todas. Um beijinho especial para ti, Sandra. Beijinho, obrigada, Mafalda. Beijinho a todas, obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite.